Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um dos nossos devocionais Semeando Fé, e na manhã de hoje nós vamos compartilhar uma palavra com você, porque nós temos observado que muitas pessoas elas têm confusões, sobre tentação, sobre provação e sobre consequências. Essas três ações de alguma forma interferem na vida de um cristão, mas elas precisam entender a origem de cada uma delas. É impossível num devocional como esse nós podemos compartilhar cada um desses assuntos, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre a origem da tentação e como nós podemos vencê-la. Tá bom? Vamos compartilhar uma palavra que está em Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma das ferramentas que o diabo utiliza para destruir a vida de um cristão, para acabar com todos os sonhos e projetos de Deus para a vida do homem. É a tentação. A tentação é uma ferramenta utilizada pelo diabo, mas ela tem a raiz no coração do homem. Ou seja, a Bíblia que acabamos de ler, o texto que acabamos de ler, a palavra de Deus diz que a tentação, ela não provém de Deus. A tentação, ela provém de um sentimento que já está no coração do homem. Quando somos tentados, quando alguém, por exemplo, é tentado, é porque o seu coração tem alimentado ou planejado aquilo. O seu coração vai se alimentando gradativamente de um determinado pecado, e aí então essa tentação vai ganhando força e força até destruí-lo. E como diz o texto, a tentação, ela vai gerando ali o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Ou seja, querido, o objetivo da tentação é levar o homem a cair, a pecar e a desobedecer a Deus. E uma vez pecado, aí sim a Bíblia diz que a morte ela é uma iminência, é algo natural. Ou seja, querido, nós precisamos lutar contra as tentações, precisamos lutar contra os desejos que nascem no nosso coração. Você já parou para pensar quantas vezes você já foi tentado e quais as áreas? Normalmente alguém é tentado principalmente nas áreas onde teve mais dificuldade e mais problema para se acertar diante de Deus. Querido, então você precisa manter o seu coração em obediência à palavra de Deus e lutar contra as tentações. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon fala que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. Ou seja, você pode impedir que os pensamentos sejam alimentados dentro de você. Eles podem vir à sua mente, mas se você não os alimentar, essa tentação não ganhará força na sua vida, e logo você conseguirá viver em santidade e obediência diante de Deus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e você busque uma vida de santificação, porque é isso que Deus espera dos seus filhos, dia após dia. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, abençoa a vida desta pessoa que está me acompanhando nesse devocional. Pai, que ele venha vencer as tentações, os desejos e as vontades da carne que podem ser alimentados na sua vida, mas que ele venha, Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, romper com cada uma delas, Pai amado, e se afastar, obedecendo a tua palavra e vivendo uma vida de santidade. Eu peço isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma manhã maravilhosa na presença do Senhor.